Olá, meu irmão, olá, minha irmã, tudo bem? Deus te abençoe grandemente. Estava aqui pensando, irmãos, por que o povo adventista, nós como adventistas, né? O povo em geral, fala tanto sobre saúde e rejeita tanto o conselho de regime alimentar ao qual nós pregamos. Veja bem, nós, povo de Deus, povo adventista, é um povo que pregamos sobre a alimentação. Nós falamos, né, para o mundo que a alimentação que Deus quer para a humanidade, a alimentação do Éden, né? A alimentação vegetariana, nós pregamos sobre os malefícios do queijo, os malefícios da carne, os malefícios do café, os malefícios do leite, derivados e por aí vai, né? Então nós, como povo de Deus, nós pregamos e falamos para o mundo sobre a alimentação ideal que Deus quer para cada um de seus filhos. Mas aí eu fico pensando, parece que a gente é meio incoerente, né, como adventistas. Porque a gente prega e fala tanto sobre a saúde alimentar, que nós pregamos que o regime alimentar, né, ele é uma das mensagens, das 3 mensagens angélicas, ele envolve, porque dai glória a Deus, envolve dar glória no corpo, na alimentação, naquilo que eu como, naquilo que eu coloco para dentro, né? E eu fico imaginando, o povo adventista é o povo que mais se alimenta mal. Concorda comigo? É um povo que come carne, né? Mergulha nos queijos, vive doente. É um povo que toma leite, né? O leite é para o bezerro, né? Nós sabemos que o leite ele tem uma proteína que é só para o bezerro e que causa inflamação para nós, mas nós, como adventistas, né? Ou em geral, né? Eu não uso, né? Mas a grande maioria do povo adventista usa. A grande maioria do povo adventista fala que crê em Ellen White, crê naquilo que Deus deu para ela. Mas quando a gente prega sobre saúde alimentar nos púlpitos da igreja adventista, geralmente cria um espanto no povo. E geralmente o povo, alguns têm até como dissidentes, né? A pessoa que começa a pregar sobre regime alimentar, sobre vida no campo. E aí eu fiquei meio espantado, pensando, será que a gente é incoerente com aquilo que a gente prega? Porque o povo adventista em geral prega sobre isso, mas é um povo que toma leite, é um povo que usa café, é um povo que come queijo, é um povo glutão na carne. Então, assim, o que está acontecendo com o povo? Pregamos algo que não vivemos? É isso? É isso mesmo. A grande maioria do povo adventista prega sobre o conselho de regime alimentar, mas não vive o que prega. Grande parte do povo adventista diz que crê que Ellen White é uma profeta de Deus, escolhida por Deus, mas quando ela fala disso, que bate no peito dos adventistas porque não vivem isso, aí dizem, não, olha, quem prega sobre regime alimentar é fanático, né? Isso é fanatismo, isso é dissidentes, né? Nós não podemos pregar o vegetarianismo, nem pregar que o café faz mal, nem falar que o leite faz mal, né? Isso é dissidentes, né? Amigos, se tornem coerentes. Nós devemos pregar o que vivemos. Eu não posso pregar, por exemplo, sobre fidelidade se eu não sou fiel à minha esposa. Eu não posso falar que eu sou o povo da saúde e prego sobre o regime alimentar se a minha vida é toda desregada. Se eu vivo na comilança da carne e dos derivados do leite, do queijo, ou perdão, dos derivados da carne. Entendeu? Então nós devemos pregar aquilo que a gente vive. E o povo adventista é um povo conhecido como o povo da saúde. Então assim, vamos parar
de maquiar as coisas, né? Pessoas, lideranças da igreja que reprime a pregação sobre regime alimentar, sobre a vida no campo, ao qual a serva do Senhor deixou claro para os últimos dias, me desculpe, mas são líderes que não estão seguindo a vontade de Deus. E se tem pastores que proíbem isso, me desculpe, mas são falsos pastores dentro da IAGE, dentro da Igreja Adventista. Porque nós devemos sim pregar uma vida de equilíbrio, claro que devemos pregar, devemos ser equilibrados, né? A ida no campo deve acontecer, deve, com orientação, mas deve ser feito, né? A vida de uma vida adequada daquilo que Deus pede para nós, de um regime alimentar ao qual a serva do Senhor fala, deve ser seguido, deve, claro, com seriedade, com racionalidade, com equilíbrio, mas deve ser seguido. Agora, a pessoa que diz que é adventista e que crê naquilo que Deus falou e que crê na profeta Ellen White, mas quando vai pregar sobre regime alimentar no púlpito, ele diz, olha, isso aí é um dissidente, me desculpe, mas esse líder é um fanfarrão. É um líder que não está em conexão com as verdades de Deus. Amigos, eu creio que se Ellen White fosse viva hoje, ela muito se decepcionaria com muitos líderes e pastores adventistas que dizem que crê na mensagem que ela recebeu de Deus, mas na hora de viver, não vive. E ainda diz que as pessoas que pregam essas verdades são dissidentes ou são pessoas que estão querendo acelerar a profecia. Amigos, vamos ser sinceros um para o outro. Olhe bem para mim aqui, vamos ser sinceros. Eu devo de pregar aquilo que eu vivo. Se eu falo que eu sou do povo de Deus, do povo adventista, e se eu falo que existe uma mensagem de saúde para este povo, eu não posso dizer que esta verdade de saúde é verdade se ao mesmo tempo eu não aceito ou eu não vivo essa verdade. O povo adventista já passou do tempo de largar os alimentos cárneos há muito tempo. O povo adventista já passou do tempo de entender que os derivados da carne, como o leite, o queijo, comprovado cientificamente, é maléfico para a saúde, não é bom para a saúde. Mas nós, como povo de Deus, nós falamos uma coisa, ou nós, como eu digo, a grande maioria, né? Fala uma coisa, mas vive outro. Então é hora da gente viver o que a gente prega, certo? É hora, se a gente realmente crê que Ellen White é serva de Deus, que o livro Conselho de Regime Alimentar realmente é um livro inspirado para nós, para os últimos dias, devemos viver, né? Não devemos ser hipócritas, falar que vivemos algo, mas praticamos outro. Então o povo adventista precisa de uma santificação. A grande maioria da liderança adventista precisa de a palavra certa seria de uma reformulação em geral, precisa de uma transformação no quesito alimentação, precisa de uma transformação no quesito de guarda do sábado, em geral. Isso é para todos nós. Amigos, chegará um dia em que todos aqueles que ignoraram o que a serva do Senhor falou, isto é para o povo de Deus, pagará consequências caras. E muitas vezes essas consequências pode ser a perca da salvação eterna, porque a negligência a um alerta clara e latente que a serva do Senhor deu para o seu povo, negligenciar isso incorre em perca da salvação. Muitos podem dizer, João Pedro, você está sendo muito forte, mas não estou sendo. Estou sendo verdadeiro. Ignorar o que a serva do Senhor falou para os últimos dias pode trazer consequências eternas. É hora da gente mudar a nossa vida,
mudar a alimentação, parar de pregar algo que a gente não vive e aceitar o regime alimentar ideal que Deus deixou para nós, que é o regime vegetariano, é o regime que Deus deu para nós. Precisamos voltar para o Éden nesse quesito. Se gostou, compartilhe. Se não gostou e achou ruim, não compartilhe. Se você achou que eu falei a verdade, mande para seus amigos e amigas. Se você acha que eu não falei a verdade, ignore esta mensagem. Que Deus te abençoe e fique na paz.